massas maiores são aproximadas. A força gravitacional entre essas massas faz com que a barra mude de direção. Medindo o valor desse deslocamento e conhecendo a rigidez, a torção da fibra, ele pode calcular a força de atração. Deslocando as massas, a barra gira na direção oposta. Isso é para corrigir as simetrias na experiência. Com essa delicada experiência e com muito cuidado, Cavendish mediu a constante gravitacional e assim, diretamente, pesou a Terra. Pesar a Terra foi um feito notável, mas não exatamente surpreendente. A quarta força fundamental é a elétrica. A eletricidade parece o paradoxo das forças. Num instante é algo excitante, até mesmo amedrontador com sua intensidade. No outro, tão prosaica quanto uma torradeira. Às claras, a eletricidade é tão comum quanto o pão branco. Mas nas trevas, ela desperta muitas fantasias, algumas mortais, outras místicas, todas de alguma forma associadas à cultura ocidental. Nenhuma imagem atinge mais um americano do que esse habitante de Filadélfia produzindo energia com uma pipa. Considerando-se seus efeitos inigualáveis, redator e escritor, inventor, político, agente postal e estadista, filósofo, a argúcia e a sabedoria de sua época, por que será que essa sua imagem é a mais popular até os nossos dias? Porque Benjamin Franklin foi o primeiro e mais destacado cientista da jovem América. Ao estudar os seus efeitos, Franklin teve a ideia engenhosa, embora não exatamente correta, de que a eletricidade era uma espécie de fluido. Um fluido elétrico presente em cada corpo. Caso um corpo contivesse uma grande quantidade desse fluido, Franklin dizia que ele estava carregado positivamente com eletricidade. Um corpo com uma quantidade muito pequena estaria carregado negativamente. Os termos de Franklin, carga positiva e carga negativa, permanecem vivos no vocabulário da eletricidade. Mas o significado da força elétrica vai muito além de suas reflexões. Em seu nível mais fundamental, a eletricidade é a força entre as cargas positivas e negativas. Ela une tudo que existe no universo, desde a sopa às castanhas, a pia da cozinha, inclusive. Com isso, inclui os seres humanos. Por que então não temos consciência das cargas em nossos corpos? Por que o pão não eletrocuta a torradeira? E cada vez que as pessoas se apertam as mãos, por que não se fritam umas às outras como batatas? Porque tudo possui quantidades iguais de carga positiva e negativa, gerando uma mistura perfeitamente equilibrada. Assim, como toda matéria neutra, consistindo de cargas positivas e negativas eletricamente equilibradas, toda matéria é composta de átomos. O núcleo do átomo é formado pelos prótons carregados positivamente e ilustrados na cor vermelha, e nêutrons na cor branca, que não possuem carga nenhuma. Carregados negativamente, os elétrons, representados em verde, orbitam em torno do núcleo. A força elétrica é igual a constante K, índice E, vezes o produto das cargas dividido pelo quadrado da distância entre elas. A fórmula da força elétrica apresenta uma notável semelhança com a fórmula da força gravitacional. A força gravitacional mantém os 9 planetas em órbita em torno do Sol. A força é igual a menos uma constante, G, vezes o produto das massas.
dividido pelo quadrado da distância entre elas. As naturezas da massa e da carga são, em sua maior parte, ainda desconhecidas. Mas, obviamente, a massa é algo que se aplica à gravidade, enquanto carga é algo que se aplica à eletricidade. Como a massa é sempre positiva, a gravidade sempre atrai. A carga, no entanto, pode ser positiva ou negativa. Uma carga positiva e uma negativa vão se atrair. Cargas positivas irão se repelir. O mesmo acontecendo a duas cargas negativas. Por outro lado, como suas fórmulas revelam de maneira simbólica, a gravidade e a eletricidade são de tal forma semelhantes que um átomo, guardadas as escalas, pode parecer um pequeno sistema solar. Quando os cientistas descobriram que duas das 4 forças fundamentais da natureza são quase idênticas, surgiu uma questão lógica. Poderia haver uma única força que explicasse sozinha a natureza fundamental de tudo o que existe no universo? Assim teve início a busca de uma teoria unificada. Durante os últimos 20 anos de sua vida, Albert Einstein explorou essa difícil linha de pesquisa. Embora Einstein jamais tenha alcançado o seu objetivo, a pesquisa continua e as descobertas são muito promissoras. Encontrados nos escombros de colisões nucleares, esses fragmentos sugerem uma conexão profunda e subjacente entre a força elétrica e a força nuclear fraca. Fora do âmbito da pesquisa científica, no entanto, o mundo do senso comum continua sendo governado pela gravidade e pela eletricidade. Gravidade é a força que faz com que alguns objetos caiam e mantém outros girando. A gravidade mantém a Lua girando na órbita da Terra e os planetas em torno do Sol, em vez de ficarem vagando pelo espaço. A eletricidade, assim como a gravidade mantém os planetas em seu curso, a eletricidade mantém os átomos e moléculas de líquidos e sólidos que formam tudo, desde os mais complexos organismos ao simples sal de cozinha. Embora a matéria comum seja eletricamente neutra, os átomos no seu interior podem estar carregados tanto negativa quanto positivamente. O sal ilustra como essas cargas podem manter a matéria unida. Os cristais do sal são unidos pela força elétrica entre o sódio, positivamente carregado, e os íons de cloro, negativamente carregados. A eletricidade, nas mais diversas formas, é uma força fundamental que constantemente se faz notar. A ação de molejo de um objeto metálico, por exemplo, é na verdade um processo elétrico. Íons metálicos positivamente carregados são mantidos unidos por elétrons que são negativos. Quando o metal é esticado, os íons se separam, mas os elétrons os obrigam a se unirem novamente. Outra forma de força elétrica é a fricção. Quando dois objetos entram em contato, suas cargas positiva e negativa interagem e suas superfícies são, pelo menos temporariamente, unidas. Uma terceira forma da força elétrica é a viscosidade, que determina a velocidade com que um fluido flui. Por exemplo, cada recipiente contém um fluido com uma viscosidade diferente. Quanto mais viscoso o fluido, mais lentamente os objetos o atravessam. Assim, tanto no molejo de uma mola de metal como no atrito entre dois objetos, a viscosidade é resultado das cargas elétricas dos seus átomos. Aqui, quando os objetos vão descendo, moléculas do líquido fluem ao seu redor sob a influência da força elétrica entre elas. 3 séculos depois que o gênio de Isaac Newton produziu F igual a ma, o professor Barnes e seus colegas utilizaram a força elétrica para acelerar uma massa. O acelerador da Caltech recria eventos que ocorrem no interior do Sol.
colidindo núcleos a altas velocidades para provocar uma reação.